A palavra de Deus vai falar a aliança que o Senhor fez com Abraão, né? E ele diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou Deus poderoso. Quero não. Eu sou Deus todo-poderoso. Ele é o quê? Um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder. Né? Ele diz: eu sou um Deus todo-poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo. Glória a Deus. E seja obediente a mim em tudo. Em algumas coisas? Em tudo. Seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Farei uma aliança Oh, glória a Jesus. Aleluia. e lhe darei muitos descendentes. Senta, meus irmãos, dando glória a Deus. Pode sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Deus, ele tem promessa para mim e para você, não é verdade? Aleluia. Se alguém quiser arrumar um copinho d'água para mim, eu aceito. Deus, ele tem promessa. E ele faz promessa para as nossas vidas, né? Aleluia. Observe que quando a gente... Eu vendo essa jovem falando aqui que ela é um milagre, né? Todos nós que estamos aqui somos um milagre, não é verdade? Aquela moça ali, ela contou um testemunho no dia que eu vim, e eu saí daqui impactada com o testemunho dessa moça. Diante de Deus, irmãos, eu chorava, era essa menina contando o testemunho ali, e eu chorando de ver o que esse Deus, ele é capaz de fazer na vida do ser humano. Porque quando a gente vem para Jesus, ele diz apenas o quê? Venham como estás, não é verdade? Venha como estás, mas não permaneçais como estás, não é verdade? Então ele nos chama para nós vir. E ele começa a fazer promessa, sim ou não? Sim. Fez promessa para você? Glória a Deus. Fez promessas para mim. Eu posso dizer para os irmãos que eu sou um milagre. Eu estava sentada ali, o Espírito Santo de Deus me fez me lembrar de uma aliança que eu fiz com ele. Aleluia. Queridos, para quem não sabe, eu fui alcoólatra. Alcoólatra mesmo, de beber todos os dias. A ponto de levar uma garrafa de cerveja já para debaixo do balcão. E um dia minha família já quase todos cristãos, e eu já ia na igreja, eu visitava algumas igrejas. Porém, eu não conseguia firmar na presença do Senhor. Por quê? Por causa do vício da bebida. Às vezes as pessoas têm mania de falar: ah, vai um tal, fulano é isso, não para de beber porque não quer. É porque não, irmão, não é porque não quer, não. Não é porque não quer, porque quantas vezes eu tentei parar de beber na força do meu braço? Quantas vezes? Eu não tentei parar de ser bruta e ignorante na força do meu braço, mas nunca dei conta. Enquanto eu não convidei o Espírito Santo de Deus para a minha vida, a minha vida não mudou. E um dia eu me lembro que assim que eu estou conversando aqui com vocês, um dia eu lancei uma palavra no mundo espiritual. Eu disse: Deus, se o Senhor me tirar o vício da bebida, eu vou te servir. Aleluia. Irmãos, Deus gosta de aliança. Glória a Deus. Ele gosta quando a gente faz aliança com ele. E eu disse: Deus, se o Senhor me tirar o vício da bebida, eu vou te servir. Irmão, não sei por que o Espírito Santo de Deus está mandando falar isso. Porque eu estava ali sentada e ele disse: lembra, filha, de quando tu lançou uma palavra no mundo espiritual e tu falou comigo? Tu fez uma aliança comigo? E eu disse: se o Senhor me tirar o vício, eu vou te servir. Porque de mim eu não dava conta. Às vezes eu ia para a igreja, fazia campanha, ficava de segunda até sexta-feira fazendo a campanha bonitinha. Quando era no sábado eu quebrava a campanha. Quebrava o quê? Quebrava a minha aliança com Deus. E ali começava a beber de novo. Mas no dia que eu joguei essa palavra no mundo espiritual, eu disse: Deus, eu conversando, se o Senhor me tirar o vício da bebida, eu vou te servir. A partir dali, uns 3 a 4 dias depois, eu fui convidada para mim numa igreja para visitar. E lá eu tinha uns pastores fazendo
pregando, era dia 1º de setembro de 2004. Eles pregou dia 1º, dia 2 e dia 3. No dia 3 era encerramento de uma grande cruzada. Hoje quase não se faz cruzada, né, pastores? Mas era o encerramento de uma grande cruzada. E lá eu estava lá. E naquele dia, os pastores fizeram um desafio para nós, gente, lá na frente. Que quem tivesse ali, que quisesse ser liberto do vício, ia ser liberto. E naquele dia, para a glória de Deus, eu fui liberta do vício. Irmãos, diante do Espírito Santo de Deus, eu ainda fiquei 1 mês e 40 dias no mundo, mas eu não bebia mais. Eu escutava nitidamente a voz de Deus dizendo, você me prometeu. E eu não entendia. Porque a gente às vezes faz uma promessa para Deus e depois a gente se esquece. Sim ou não? Na hora do aperreio, Senhor, se tu me tirar desse sufoco, eu prometo que eu nunca mais faço isso. Na hora que passa o sufoco, está lá a pessoa fazendo tudo de novo. Mas o Senhor, Ele não esquece, Ele não quebra a aliança que Ele faz comigo e com você. A não ser que você saia do propósito. Porque a palavra de Deus diz que Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra. Deus não é menino, Ele não quebra princípios. A palavra de Deus diz que Ele não quebra princípios. Somos nós que quebra a aliança que nós faz com Deus, mas Ele não quebra a aliança que Ele faz. Tanto é que eu gosto muito de ouvir quando eu vejo profetas que vai entregar recado que diz assim, Deus manda te dizer que vai mudar a tua história, mas é se tu permanecer. Aleluia. Se tu permanecer, filho. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que têm se desviado dos caminhos do Senhor. Porque Deus tem feito promessa. Olha, eu vou mudar a tua história, vou mudar teu cativeiro, vou te fazer algo sobrenatural na tua vida. Mas as pessoas se esquecem de dizer, mas isso é se tu permanecer. Sim ou não? Sim. Se tu permanecer na obediência, eu vou fazer, vou mudar o teu cativeiro, vou mudar a tua história, vou mudar a tua descendência, vou fazer que a tua descendência seja próxima. Mas é se tu permanecer fiel. E ele disse aqui, Abraão, ele diz assim, se tu permanecer fiel, ele diz assim, ó, eu sou Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim. E em tudo, e eu farei a minha aliança com você, e lhe darei muitos descendentes. Aleluia. Mas é se você, Abraão, permanecer fiel a mim. Se você, porventura, Abraão, você e eu somos Abraão. Se você, Abraão, continuar firme na minha presença, vem a luta, vem a dificuldade, vem a aflição, vem os perrengues, vem os levantes do inimigo, se levantam contra a tua vida, vem todos os açoites, mas se você permanecer fiel ao pastor? Não, fiel a Deus. Aleluia. Buscar verdadeiramente. Se você permanecer fiel a Deus, você pode ter certeza que Ele muda a tua história. Aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui, igreja do Senhor? É com convicção do que Deus está falando. Aleluia. Vocês estão diante de uma mulher que era atribulada demais. Pensa, eu vendo essa menina contando naquele dia o testemunho dela. E ela tinha uma natureza difícil. E ela falou. E eu tinha uma natureza muito difícil. Se alguém falasse um negócio para mim, meu filho, enquanto eu não falava, até perder as estribeiras, eu não calava a minha boca. Eu tinha uma faca dentro da minha boca. A minha língua era uma faca. Faca que feria, que machucava pessoas com as minhas palavras, que fazia pessoas, às vezes, até deixar de falar comigo, e às vezes eu nem percebia que eu fazia isso, sabia? Porque quando a gente é ignorante, a gente nem percebe quando a gente machuca os outros, sim ou não? Quando a gente não conhece o verdadeiro amor de Deus, a gente fere as pessoas com palavras e nem percebe. A gente só passa a perceber que a gente fere as pessoas com as nossas palavras quando a gente tem um encontro com Deus, porque quando a gente vai para Cristo, faz uma aliança com Deus e Ele começa a mudar a nossa história, muda nossos pensamentos, muda nosso falar, muda nosso comportamento, a nossa maneira de andar, de se comunicar, muda nosso vestir, Ele muda tudo na nossa vida. Ele muda aqueles pensamentos que quando nós vimos do mundo, nós vemos com os pensamentos cheios de rapina. O diabo fica bombardeando a mente da gente, botando a gente para ter ódio dos outros, botando a gente para pensar pensamentos maliciosos dos nossos irmãos, entendeu? Viver olhando para o nosso irmão e julgando, como diz a história, julgando o livro pela capa. Isso são coisas de pessoas mundanas.
Mas a Bíblia diz, o que ele diz em 2 Crônicas 5,17? Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o que as coisas velhas já fizeram o quê? Já se passaram. E eis que tudo se faz o quê? Novo. Eu era bruto, eu era ignorante, eu gostava de falar que me perdia pela boca, eu não esperava os outros falar, só eu que falava, mas eu vim para Jesus e Jesus está fazendo o quê? Com nós, ele está nos transformando, fazendo de nós o quê? Um vaso novo na sua presença. Mas para ele continuar fazendo essa obra linda que ele começou, nós precisamos o quê? Continuar, permanecer na obediência. Ele diz lá em Jeremias 18, lá no seu capítulo 2, Jeremias, desce à casa do oleiro. Vai lá, Jeremias, que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Se nós não parar para nós ouvir as palavras do nosso mestre, do nosso Criador, e não praticar, porque não adianta nós ir para a casa do Senhor, passar a vida inteira caminhando para a igreja e ser apenas ouvintes, mas nós temos que ser ouvintes praticantes, né? Quando nós vem para cá, ele vai nos ensinar a mudar tudo, irmãos. Ele quebra um vaso, ele faz um vaso novo, ele muda até, irmãos, tem pessoas, esses dias para trás eu fui pregar numa igrejinha lá no meu setor, e tem uma moça que eu conheço, ela tem muitos anos, ela trabalha num postinho de saúde lá, e até hoje ela trabalha lá. E ela me conheceu no tempo que eu estava nas baladas, nas cachaças. E esses tempos atrás, por isso que a Bíblia diz que o Senhor, ele faz de nós um vaso novo na presença dele, ele muda tudo em nós. E eu parei lá para pedir uma informação para meu esposo, que nós estávamos meio perdidos, o pessoal colocaram o endereço do cartaz errado, e nós estávamos perdidos, pertinho da igreja, mas nós estávamos perdidos. E ali o que acontece, irmãos? O marido dela disse assim, olha, pelo que eu conheço, é ali assim, na hora que eu ia sair, eu escutei, ela disse, quem é essa mulher? Quem é? Não me reconheceu. Sabe por quê? Porque aquela Eva doida, atribulada, que andava parecendo destrambelhada, Deus mudou até minha fisionomia, irmãos. Aleluia. Eu hoje sou muito mais bonita. Porque eu sou a imagem e semelhança de papai. Aleluia. Se você se olhar no espelho, você vê que hoje você é diferente, hoje você é mais bonito. Nós temos a aparência de Cristo. Porque nós carregamos, sabe quem? O Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Nós não carregamos qualquer coisa morando dentro de nós, não, gente. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Isso é lindo demais. Isso é tremendo, isso é para a glória de Deus. Mas em todo tempo o Senhor Jesus, ele fala para nós permanecer. Olha os caras lá despertando, que guerra. Está lá despertando. Então, queridos, Deus, ele fala para nós o tempo inteiro, para nós permanecer na obediência a Ele. Missionária Eva, mas como é que eu quebro a minha aliança com Deus? Irmão, tem tantas pessoas que vieram para a igreja e começou uma caminhada tão bonitinha na presença do Senhor, sim ou não? Começou fazendo tudo bonitinho para o Senhor, pregava bonito, louvava, e de repente, por causa de conversa fiada, por causa de calúnia, por causa de difamação, a pessoa quebrou a aliança com Deus. Tem muitos que estão lá no mundo hoje, sim ou não? Quebraram a aliança com Deus. Foi Deus que quebrou a aliança dele? Não quebrou. A aliança de Deus permanece, mas as pessoas é quem quebra a aliança com Deus. Por quê? Porque tira os olhos de Deus e começa a olhar para as pessoas, começa a olhar para as situações, para a adversidade que vem. E ele nunca prometeu para nós que seria fácil. Prometeu? Não. Ele diz, vocês no mundo vão ter aflições, vocês vão passar por muitas adversidades, mas se vocês se esforçarem, se vocês estiverem de bom ânimo, vocês certamente vão vencer. Vão vencer. Irmãos, eu vou ler uma passagem que tem aqui no livro do Êxodo. É rapidinho aqui, no 19, no capítulo 5. Aqui foi uma outra aliança que o Senhor também fez com um homem chamado Moisés. E o Senhor, se você observar a Bíblia, irmãos, é no 19, no capítulo 5. Quando os homens de Deus, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez aliança com várias pessoas da Bíblia. E você observa que esses homens de Deus, que Deus fez uma aliança com eles, que eles não quebraram a aliança, e nem um princípio. Deus, eles deixaram um legado muito lindo para nós aí, hoje para nós é um exemplo, né? E ele diz aqui no 19,
aliança feita ao pé do Monte Sinai. Essa aliança Deus fez com Moisés, ao pé do monte. Ele diz aqui no 5. Agora sim, me obedecerem, e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. E o mundo inteiro, é meu, mas vocês serão meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês são o meu povo separado somente para mim. Isso foi o que o Senhor Jesus disse. Se vocês me obedecerem, o mundo inteiro é meu, mas vocês serão separados. Sabe quem é esse povo? É nós, irmãos. Nós somos um povo separado por Deus. Glória a Deus. E isso é um privilégio, porque às vezes as pessoas acham: foi eu que escolhi ir lá para a casa do Senhor servir Ele. Não, irmão. Não foi você que escolheu, não. A palavra de Deus diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Aleluia. Irmãos, olha que privilégio, esse meu e esse seu, de nós sermos escolhidos por Deus. Glória a Deus. Escolhido, irmãos, a palavra de Deus diz que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Mas o Senhor já tem os deles, eleitos deles, escolhidos, separados, para serem salvos, para reinar. Glória a Deus. E eu e você somos escolhidos por Deus, separados, eleitos, para ir morar com Cristo. Mas isso ele está dizendo é se nós continuar, se nós permanecer fiel até o fim. Lá na carta lá em 1 Reis, no capítulo 2, o Senhor Jesus fala através da vida de Davi para Salomão. A palavra de Deus diz lá que Davi ele já estava bem velhinho, já estava chegando o dia da morte de Davi. E Davi começou a dar conselhos para Salomão, para o filho dele. Diz: falou Salomão, eu já estou velho, estou perto de morrer, mas seja humilde, seja fiel, continue obedecendo os mandamentos, todos os mandamentos que Moisés escreveu, a palavra que Deus deixou através de Moisés. Obedece todos os mandamentos. Porque se você permanecer na obediência, o Senhor me prometeu para mim que nunca faltaria um rei na minha descendência. Mas era se fosse o quê? Se ele permanecesse fiel, se ele permanecesse obedecendo os mandamentos do Senhor. Que eu estava falando aqui atrás um pouquinho, irmãos. Tem muita gente que está frustrada aí, dentro da igreja, muita gente até desviada na casa do Senhor, porque quando nós vem do mundo e nós vem para a casa do Senhor, ele começa a fazer promessa para nós. Irmãos, eu era viciado em cartomante, quando eu estava no mundo. Eu gostava de ir nas cartomantes para ela ler minha sorte. Aí, no dia que eu fui para a casa do Senhor, quando eu cheguei lá, Deus usou o profeta assim na íntegra para falar comigo, eu digo: olha, achei o lugar certo. Porque agora aqui eu não preciso nem pagar para o profeta contar a minha vida. Coitadinha de mim, eu não sabia que ali era uma estratégia de Deus para me segurar lá, não é verdade? Porque às vezes a gente vai para a casa do Senhor por algo, mas nós acabamos ficando por lá, porque nós se apaixonamos pelo nosso Jesus. Né? E hoje eu posso dizer para os irmãos que eu sou apaixonada. Glória a Deus, aleluia. Sou apaixonada pelas Escrituras Sagradas. Sou grata a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E as pessoas estão se decepcionando, porque Deus usa o profeta. Mas Ele não é obrigado a cumprir as promessas para quem sai da presença dEle. Ele disse aí na palavra, é se permanecer fiel. Aleluia. Se você permanecer na obediência, eu serei fiel a ti. E não fará descendente, Davi, que governe, que se torne rei na tua linhagem. Aleluia. Agora, se vocês se desviarem, ele não tem compromisso com quem se desvia. Aí as pessoas querem receber a promessa dentro da casa do Senhor. Mas aí ele continua ensinando o mundo, continua bebendo, continua praticando tudo que não presta. Aí já Deus usou o profeta estava na carne. Não, o profeta foi usado por Deus. Né? Deus usou o profeta. Mas o profeta, às vezes, talvez a hora ele não teve discernimento de dizer, mas essa tu vai permanecer fiel. Porque poucas as vezes eu já ouvi Deus usando o profeta para falar para pessoas e dizer, mas Deus disse que vai cumprir, se tu continuar fiel a ele. Aleluia. Sim ou não, queridos? É se você continuar fiel a ele. Porque Deus não tem compromisso com pessoas rebeldes. Deus não tem compromisso em outra coisa. Ele não é invasor. Não é, irmãos. Quem é invasor é Satanás.
Ele nos chama e faz a promessa. Mas deixar nós não quebrantar o nosso coração, deixa nós não descer na presença do Senhor. Será que você tivesse permanecido com o coração duro lá, não tivesse orado? Quanto tempo você orou pedindo, Espírito Santo, me ajuda a perdoar? No dia que ela estava contando o testemunho, Espírito Santo, me ajuda a perdoar fulano, depois que perdoou, depois, Espírito Santo, me ajuda a perdoar aquele outro fulano. É porque nós pedimos para o Espírito Santo de Deus, e ele só vai entrar se nós convidar ele para entrar. Aleluia. Mas a pessoa às vezes está dentro da igreja há anos, continua bruto, continua ignorante, continua atropelando tudo, atropelando os outros, não deixa ninguém falar. As pessoas às vezes falam uma coisinha assim para ele já fica com ódio das pessoas, guarda lixo no coração, guarda mágoa, aí reclama porque Deus não deixa. Não vai mudar. Sabe por quê? Porque Deus não é invasor. Deus, ele só vai mudar a minha vida e a sua vida a partir do momento que nós deixar o Espírito Santo de Deus entrar. Convidar ele para entrar. Dizer, Espírito Santo, hoje eu te dou liberdade para entrar na minha vida, arrancar todas essas tranqueiras que estão aqui dentro, essas mobílias velhas e colocar uma mobília nova. Espírito Santo, eu estou aberto ao Senhor trazer mudança para a minha vida. Porque, irmãos, lá em Romanos, é lá em Deuteronômio, é em Romanos que fala. Me fugiu onde é que fica esse versículo, diz assim, que já não tem mais condenação nenhuma para aqueles que não andam mais segundo os desejos do seu coração. Romanos 8. Portanto, já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o povo sofre por falta de conhecimento. Sabia? Aqui é o nosso manual. Aqui é o manual do crente. O manual do crente é esse aqui. Quem quiser comer isso aqui e viver, vai ter uma vida maravilhosa. Vai ter uma vida digna diante de Deus. Vai ter uma vida regada em todas as áreas. Vai ter um casamento bem sucedido. Vai ter um trabalho abençoado. Vai ter um ministério que não precisa dizer para ninguém, eu sou pregador. Irmãos, eu não falo isso para me vangloriar, não. Eu falo para a glória de Deus. Mas eu nunca, em 10 anos que Deus me levantou para ministrar a palavra nessa simplicidade aqui, eu nunca falei para alguém, me agende lá na sua igreja. Sabe quem é que faz minhas agendas? É ele. No começo do meu ministério, que hoje eu às vezes eu já tenho até que dispensar algumas agendas, devido a algumas, as pessoas me ligam, já tem, naquele dia já tem ou às vezes eu tenho outras coisas que eu trabalho, porque eu também eu trabalho na minha igreja, onde eu congrego, né? Preciso ajudar no ministério. Os obreiros, todo obreiro, ele sabe que ele pode até ser liberado, mas ele tendo de trabalho na igreja, no dia tem que ficar. Hoje, mas no começo do meu ministério, quando eu ficava muitos dias sem pregar, eu ia pro joelho, eu dizia, rapaz, eu estou com uma saudade de pregar a palavra. Quantas vezes eu falei isso para ele na madrugada, e de manhã quando eu acordar, tá lá. Será que a senhora pode me trazer a palavra? Me dá o dia? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele é quem nos conhece. Eu já fui, por umas 3 vezes, eu fui visitar igrejas. Meu bem está de olho no relógio. Fui visitar igrejas. E eu chegar lá. Na hora que eu ajoelhar, o Espírito Santo Deus dizer assim, tu vai pregar. E eu digo, oxente, história. Tu vai pregar. E de repente o pastor chegar para mim aqui. O Espírito Santo Deus disse, é para a senhora levar a palavra? Sabe por quê? Porque quem vai na minha agenda, a tua agenda é o rei. Glória a Deus. É o céu que faz as nossas agendas. Não precisa você ficar se promovendo por aí, não. Ah, fala para fulano que eu sou pregador. Fala para fulano que eu sou cantor. Não. Vai pro joelho. Verdade, aleluia. Sabe quem que te vê? É quem te vê em secreto. Tem muita gente que é muito conhecida aqui na terra. Mas Jesus Cristo nunca conheceu o mundo. Sabe por quê? Porque é conhecido pelo povo, mas nunca
nunca teve verdadeiramente uma vida com Deus para ser conhecido lá no céu. E a palavra de Deus diz que muitos naquele dia vão receber uma copa na cara, porque estão iludidos, porque prega bonito, porque louva, porque expulsa demônios, porque revela o profundo e o escondido. Estão iludidos com os dons. E a palavra de Deus diz que os dons são distribuídos gratuitamente. E eles são sem arrependimento. Eu já vi muitas pessoas que estão desviadas, mas não perderam o dom. E a palavra de Deus diz que naquele dia muitos vão dizer: Deus, eu preguei no teu nome, Espírito Santo, mas eu fui aos hospitais. Pessoas foram curadas através de mim, eu coloquei a mão, foram curadas. Eu expulsei demônios. Eu fiz muitas obras. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Porque você não é conhecido, porque você prega bonito, porque você louva, porque você entrega recado, você é conhecido por uma vida que você tem lá no seu secreto. Você também não é conhecido como um homem de Deus e mulher de Deus por quantas vezes por semana você vem na igreja. Mas você é conhecido por Deus. Quantas vezes você desce na madrugada, quantas vezes você desce na renúncia, quando você às vezes até sente vontade de abrir a boca para responder mal a alguém que te tratou mal e você diz: não vou responder porque eu já tenho me justifico. Aí você é conhecido lá no céu. E eu quero te dizer uma coisa, que Deus está aqui nessa noite. Glória a Deus. Quando eu estava saindo lá da minha casa, eu estava tomando banho para vir para cá, o Espírito Santo de Deus me fez me lembrar de algo que aconteceu na minha vida há algum tempo atrás. Eu nem conhecia minha esposa ainda. Acho que isso tem uns 8 anos, uns 10 anos. Eu estava preparando uma viagem, eu sou maranhense. Eu estava preparando uma viagem para ir para o Maranhão no mês de julho. E faltando apenas, eu acho que uns 13 dias para me viajar, eu estava lá na igreja onde eu congregava, lá na Tenda dos Milagres na época, a pastora Jaqueline, que é minha mãe na fé. E Deus tomou a boca de um profeta e ele disse assim: Deus disse que vai mudar o roteiro da viagem. Ele disse que vai te levar para um outro lugar, porque ele tem uma obra contigo. Eu digo: para onde? Eu estava numa prova financeira, irmãos, que eu estava sendo moldada por Deus em todas as áreas da minha vida. Sabe aquela época que o vaso está na mão do oleiro, como Jeremias quando desceu lá no vale e viu o oleiro fazendo o vaso se quebrava e ele pegava de novo aquele vaso e fazia de novo. Eu estava em todas as áreas da minha vida. Eu creio que isso deve ter uns 10 anos atrás. E o Espírito Santo de Deus disse que ia me levar para um outro lugar. No dia seguinte, eu me lembro que a minha irmã chegou para mim assim e disse: minha mana, vamos passar esse final de ano, vamos passar lá em João Pessoa, na Paraíba? Eu digo: agora, vamos orar. Se for de Deus, nós vamos. E aí nós começamos a orar. Irmão, meu tempo vai dar. E começamos a orar e eu estava numa guerra espiritual. Eu digo: Deus, se foi o Senhor que falou através do profeta, daqui até o dia que eu viajaria dia 15, eu acho que era mês de julho. Eu viajaria dia 15, eu disse assim: o Senhor vai preparar a providência para me pagar o aluguel da minha casa, o aluguel da loja, eu vou deixar tudo organizado. Eu não tenho dinheiro para fazer uma revisão do carro, para colocar 4 pneus, porque eu não tinha, era um outro carro que eu tinha na época. Se for do Senhor a viagem, o Senhor vai preparar tudo. Irmãos, não brinque quando Deus diz que vai fazer isso se você estiver na posição. Deus fez um rebuliço tão grande na minha vida, dentro daquela galeria onde eu trabalho. Tinha um colega meu que trabalhava de frente para mim, e ele já tinha sido muito bem financeiramente, ele estava assim na lona. E os amigos tinham tudo espirrado dele. Porque é assim. Quer conhecer quem são os teus amigos? É quando você entra na luta, na dificuldade. Os verdadeiros amigos é aquele que fica do teu lado nos momentos mais difíceis. Que é quando vai tudo bem na nossa vida. Amigo a gente chove se a gente quiser, né? Mas o que acontece? A sogra dele começou a passar mal lá no Maranhão. E ele mandou a esposa para lá. E de repente a sogra, que só estava passando mal, a mulher foi parar no hospital. Lá a mulher entrou, foi a obra. E ele chegou. Alguém chegou para mim e disse: o Alexandre está passando por isso e isso. E ele precisa ir para o Maranhão,
Empresta a chave do teu carro para ele. Irmãos, eu nunca tive apego a essas coisas velho dessa porra, porque eu sei que isso aqui tudo vai ficar. Falei, tá aqui, Alexandre, a chave do carro. Tá dessa situação. Quando abrir ali, tem um lugar que vem com pneu recapado. Bota uns pneus recapados. Pra dar pra tu ir do Marão. O irmão ele foi do Marão nesse carro. Ele foi lá na amargura, botou 4 pneus Pirelli, do melhor nesse carro. Mandou fazer uma revisão que ele gastou uns 3 mil reais nesse carro. Ele deixou esse carro prontinho, ele foi. Era final de ano que eu me lembro que eu ia nas 2 primeiras semanas de janeiro. E ele foi lá, inclusive eu passei a virada de dia na pé, porque eu emprestei o carro para ele, o Espírito Santo de Deus me lembrou. E ele foi, e voltou. Ele ficou uns 10 dias para lá comigo e voltou. O carro estava prontinho para me viajar. Deus preparou o dinheiro para pagar o aluguel da loja, para pagar o aluguel de casa e preparou tudo. E eu viajei para João Pessoa na Paraíba, porque ele disse que tinha uma obra comigo. Mas quando a gente está assim no começo do ministério, a gente está começando a pregar, a gente fica naquela euforia, né? Nossa, eu chego lá, já tem agenda para tudo que é lá. Quase 3.000 quilômetros dirigindo aqui para João Pessoa na Paraíba. Só eu na direção, minhas irmãs foram comigo, mas só eu dirigindo. Eu tirei em 2 dias aqui para João Pessoa, Quando eu cheguei lá, eu comecei a visitar a igreja, Senhor, onde é a igreja que eu vou pregar? Que igreja que tu vai pregar, rapaz? É a igreja que tu vai pregar para dentro da casa. Cheguei lá, meu cunhado, a minha irmã disse que era crente, meu cunhado disse que era crente, o meu sobrinho também era crente, tudo desviado. E eu comecei a dizer, Espírito Santo, me mostra onde é a obra que o Senhor disse que é para mim fazer, eu não estou entendendo. E o tempo passando, o Espírito Santo de Deus, eu me acordou um dia 5 horas da manhã e disse, começa a observar a casa. 5 horas da manhã. E eu comecei a observar. O meu sobrinho que disse que era crente, namorava uma moça católica. Uma semana ele ia para a igreja Paz e Vida, na outra ele ia para a igreja católica, para agradar a namorada. Meu cunhado, um dia ele ia para a igreja Paz e Vida com o meu sobrinho, na outra semana ele ia na Universal fazer uma campanha, tadinha, a esposa não... E a minha irmã estava assistindo a televisão, estava assistindo a RS lá pela televisão. E um dia eu disse assim, minha irmã, vem cá, que dia é o dia que vocês congregam? Porque a crente que é crente quando viaja na caça logo a igreja para ir, né? Eu mesmo não dou conta de viajar e não procuro uma igreja para ir. E aí ela disse, não, ela assistiu ao Senhor meu Senhor pela televisão. Irmãos, foi profundo que Deus falou comigo nesse dia. Eu estou resumindo esse testemunho. Eu estava deitado, o Espírito Santo de Deus disse. Um dia ele falou para mim, observe a casa. No outro dia ele disse assim, pega a palavra. Lá em Ezequiel 2, vai lá na cozinha. Isso era 5 e pouco da manhã, ela levantava cedo, que ela ia para o salão e ela arrumava a casa. Vai lá na cozinha, lê Ezequiel 2 para ela e fala isso para ela. Pergunta para ela como é que começa um relacionamento entre um homem e uma mulher. Eu digo, meu Deus, eu não estou entendendo. Ele disse assim, pergunta para ela. E eu disse, sim, e daí, meu pai? Ele disse assim, não, é porque você vai perguntar. E eu já vou te dizer, um relacionamento começa, primeiro, o casal se conhece. Depois do conhecimento, eles começam a namorar. Depois do namoro, vai ficando melhor, vai vir um noivado, depois do noivado, vem um casamento que é a aliança. Depois do casamento, começa a vir os frutos. O Espírito Santo ministrou tudo no meu ouvido. E eu fui para a cozinha. E lá na palavra de Ezequiel, para quem conhece a palavra, sabe que lá Ezequiel fala muito duro, chama assim, esse povo são de coração duro e obstinado. Mas não te preocupa se esse povo não te ouvir, porque esse povo são sarsas, são espinhos. Se preocupa se esse povo ficar com raiva de ti, não pode falar. Mas depois eles saberão que por essa terra que passou um profeta. Depois você lê essa palavra de Ezequiel 2 lá, que é próprio. Chegaram na cozinha, eu disse, minha mãe, Deus mandou eu falar algo para ti. E ela deu aquele sorrisão, porque lá em casa eu sou profeta da minha família. Você pode dizer glória a Deus? Eu sou profeta da minha casa desde os 10 anos de idade. Eu nem conhecia a palavra de Deus, mas eu sonhava de noite e acontecia de manhã. E até hoje quando eu digo, tive um sonho, pode botar as barbas de noite, porque misericórdia. Eu já tenho até medo quando é sonho ruim, porque Deus me chamou com essa chamada. Eu não tenho essa chamada de esse que Deus manda eu te dizer, mas se Deus disser para mim, no sonho e revelação, eu não tenho medo de falar com as pessoas. Eu já vi Deus usar a minha vida de manhã e se cumprir de tarde. Para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. Quando eu disse, minha mãe, o Espírito Santo de Deus me mandou te falar algo, ela abriu um sorrisão. E aí eu comecei a ler para ela, ela começou a pôr o seu grupo e fechar a cara para mim. E eu falei, o Espírito Santo de Deus me mandou te perguntar como é que começa um relacionamento entre um homem e uma mulher. Assim, como assim? Eu falei, como foi que você conheceu o Toninho?
Não, vai conhecer Toninho, a gente começou a namorar, eu digo depois. Depois do namoro, a gente noivou, eu digo depois. Depois do noivado, a gente casou, eu digo depois. Vai, começaram que não são seus filhos. Eu digo, pois é, o Espírito Santo me deu mandou te dizer que tu conheceu ele. Tu até começou um namoro com ele, mas ele disse que tu nunca fez uma aliança de verdade com ele. Irmãos, foi profunda a revelação. Ela ficou emburrada comigo, eu fui embora, deixei lá, Jesus disse que ele garantia, deixei lá. A minha irmã foi lá e ela disse assim, a Eva foi muito dura comigo. A minha irmã disse, não, a Eva não foi dura. É você que está com o coração endurecido. Porque se tem algo que nós não temos dúvida, é quando a minha irmã, quando Deus manda a minha irmã entregar um recado para nós. Ela só fala se Jesus mandar. E ali, irmãos, eu vou resumir para vocês. Eu fiquei 15 dias naquela cidade. O meu sobrinho que namorava uma moça que era católica, nos convidou para a igreja Paz e Vida. Eu juntei todos e levei para a igreja. Ficamos esses 15 dias que ficamos lá. Toda semana nós íamos 2 vezes na semana na igreja. Eu saí de lá, deixei todos congregando na Paz e Vida e entreguei para o pastor. Disse, pastor, esse aqui é um rebanho que eu ganhei para Jesus, eu estou entregando para o Senhor, cuide deles. Estou indo embora na madrugada de hoje para amanhã, estou entregando esse rebanho. A namorada do meu sobrinho eu ganhei no posto de gasolina de noite. Quando nós íamos da igreja, eu ia viajar no dia seguinte. Eu falei, você ama o meu sobrinho? Não, Deus não está em reino dividido. O Jacques tem uma chamada, vai ser pastor e pregador do evangelho. Se você quiser ficar com ele, você tem que fazer uma aliança com Deus. Entendeu? No dia que a minha irmã estava preenchendo o formulário que ela preenche, para batizar, ela pegou o formulário e preencheu e desceu as águas, para a glória de Deus. Aleluia. O meu outro sobrinho, o único que não foi para a igreja no dia que não estava lá, minha irmã disse, mas esse aqui não vai. Porque eu odeio a Deus. Eu digo, antes do final do ano, vai para a igreja e aceita Jesus. E vai batizar, ou então eu deixo de ser profeta. Porque você tem que ser profeta, para você abrir a boca e profetizar. Porque o poder das palavras está sobre nós. Se você abre a boca e profetiza, acontece um milagre de Deus. Tudo está aqui. O poder, a palavra de Deus diz que é esse que já me deu poder. Ele deu poder para mim e para você, para profetizar, para declarar, para falar que o milagre vai acontecer e vai acontecer. Aleluia. Na sua casa, na sua Glórias, casa. aleluia. Mesmo antes do final do ano, o ano foi para a igreja, batizou, desceu as águas para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A namorada do Jackson, tempos depois se separaram, não ficaram juntos, porque não era propósito de Deus. Mas a última vez que eu fui lá, fiquei sabendo que ela casou com outro rapaz, mas continua firme na presença do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu queria que você se colocasse.